Bíblias em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 8. Primeira João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, ou ágape, amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui implícito, amor de Deus, o Pai, né? Já que é mencionado o Senhor Jesus e o Espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Pai, nós oramos juntos como igreja, te pedindo, em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos dê alimento na Tua Palavra. Nós queremos dedicar esse tempo juntos, em torno da Tua Palavra, em torno da Tua pessoa, contemplando-te e a Tua beleza e a Tua glória, e sendo transformados na mesma glória, na sua própria imagem, pela ação graciosa e poderosa do Teu Espírito e da Tua Palavra, que são instrumentos da nossa transformação e de nossa conformação à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, dirige-nos, dá-nos sabedoria e entendimento. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar então essa segunda fase, do nosso estudo. Eu gostaria de gastar algum tempo com os irmãos hoje e as reuniões que virão, compartilhando então a visão bíblica a respeito da Trindade Santa. Existem muitos textos nas Escrituras que implícita ou até mesmo explicitamente mencionam a Trindade. Não há nenhum texto em que a Trindade propriamente nessa ordem, Deus o Pai, Cristo o Filho, o Espírito Santo, com essas palavras, seja mencionada. Mas como esse texto, por exemplo, 2 Coríntios 13, é um dos textos mais completos, ao mencionar a Trindade Santa. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Existem outros textos que fazem, a maioria deles, uma menção implícita. E outros mencionam duas pessoas da Trindade, especialmente textos sobre o Pai e o Filho. Eles aparecem muito no Evangelho de João. O Pai ama o Filho de si mesmo nada fala, nada ensina, nada julga, O Filho tem vida em si mesmo, como o Pai tem vida em si mesmo. Então, Filho e Pai são muito mais mencionados do que qualquer outra relação, do que o Espírito com o Filho ou o Espírito com o Pai. Então, existem muitas menções nas Escrituras sobre a Trindade Santa. E como nós falamos no início do estudo, na primeira fase que nós já passamos, fizemos 6 mensagens a respeito do ser de Deus, da existência de Deus. E hoje, iniciando essa nova fase, gostaria de deixar algumas coisas claras antes de entrarmos propriamente nos textos a respeito da Trindade na Palavra de Deus. Eu penso, irmãos, que assim como nós
gastamos tempo estudando os atributos de Deus, aquelas perfeições ou virtudes que são inerentes ao ser essencial de Deus e são então absolutamente importantes que nós conheçamos, os atributos incomunicáveis, que são então aqueles que fazem Deus ser o que Ele é, podemos dizer assim. Deus é o que Ele é por causa daquelas perfeições todas, a sua imutabilidade, a sua infinidade, a sua imensidade, a sua unidade e tudo que nós já vimos. E aqueles atributos chamados de comunicáveis, que tem a ver então com o fato de Deus não apenas ser um ser em si mesmo, mas Ele ser um ser pessoal, um ser relacional, um ser que se relaciona. Atributos são essas perfeições, são chamadas de comunicáveis. Elas denotam, elas mostram, elas revelam Deus como um ser pessoal, um ser que se revela. E nós dividimos esses atributos comunicáveis em 4 subdivisões, né? Nós falamos sobre os atributos morais, os atributos intelectuais, e esses atributos todos, eles revelam então Deus como um ser pessoal. Além dele ser tudo o que Ele é, um ser infinito, um ser eterno, um ser absoluto, né? Absolutamente independente e autônomo. Aliás, é o único ser autônomo, é Deus, né? Não existe nenhum outro ser autônomo que tenha vida em si, por si mesmo. Todos os outros seres foram criados pelas mãos de um único Criador, que é então esse Deus, né? Então, esse Deus, ele é revelado na palavra de Deus como um ser absoluto e um ser relacional. Não só um ser absoluto, mas um ser relacional. E isso é muito importante para nós, especialmente quando vamos abordar agora a Trindade. Nós iremos ver através das expressões bíblicas a respeito da Trindade, que o próprio fato de Deus ser, o nosso Deus ser uma trindade de pessoas, uma trindade santa, isso então fala a favor do ser relacional de Deus. Então nós podemos dizer assim, antes desse ser absoluto, nosso Deus, Ele criar qualquer coisa nele mesmo, independente de qualquer coisa criada, esse ser se relacionava consigo mesmo, né? E na verdade nós devemos colocar essa frase no presente, porque Deus não tem passado nem futuro, né? Esse ser se relaciona consigo mesmo, sempre se relacionou consigo mesmo, porque Ele é um ser tripessoal, mas triuno. Tripessoal, triuno. Ele não é um Deus dividido em 3. Ele é um Deus tripessoal. Então nós iremos começar a abordar essa gloriosa questão. Um homem de Deus chamado Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte a respeito da Trindade. Ele disse que a revelação da Trindade, do ser tripessoal de Deus, é a revelação mais assombrosa e espantosa das Escrituras. Não existe nada igual. E é muito interessante a observação dele, com a qual nós concordamos. O próprio fato, presta atenção nisso, o próprio fato da Bíblia revelar Deus como um ser, então, triuno. Um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, mas um Deus. O próprio fato da Bíblia trazer essa revelação tão gloriosa é uma prova tanto da inspiração das Escrituras, como da veracidade da revelação desse Deus. Porque à medida que nós formos estudando, os irmãos vão perceber uma coisa. A mente humana, ela poderia conceber vários conceitos de Deus, como tem concebido por toda a história da humanidade. Conceitos idólatras, conceitos pagãos, conceitos filosóficos. Mas, irmãos, eu não sei qual a sua opinião, mas a minha opinião é que a mente humana nunca poderia conceber o conceito da Trindade. O conceito da Trindade foge da razão humana, foge do intelecto humano. É um conceito de tanta glória e de tanta beleza, um conceito de tanta singularidade, que, pela sua própria natureza, ele é incapaz, ele teria sido incapaz de ser concebido pela mente humana. É um conceito assombroso. O homem não teria como arquitetar esse argumento a respeito da Trindade. Porque um Deus com esse caráter absoluto, perfeito, que subsiste em 3 pessoas,
que compartilham de uma única essência. Esse é o nosso Deus. Nós vamos partilhar isso de formas diferentes e por ângulos diferentes durante todas as mensagens que nós estivermos gastando com a Trindade. Nós estaremos falando essa mesma coisa. Deus é um ser tripessoal, ele subsiste em 3 pessoas, mas não são 3 indivíduos colocados ao lado um do outro, porque as 3 pessoas compartilham de uma única essência. Então, por causa da nossa própria experiência de homens e mulheres, a nossa experiência humana, como membros da raça humana, da humanidade, nós seríamos incapazes de conceber esse conceito. Porque a própria ideia de pessoa já eliminaria esse conceito. Se nós fôssemos, a não ser que nós víssemos Deus como o chamado absoluto da filosofia, né? Como os filósofos veem. Não, Deus é um ser absoluto, não é? E esse absoluto é um ser distante, um ser irrelacional, um ser nebuloso, obscuro, um mistério para a mente filosófica, né? A filosofia chama Deus de o absoluto. E a visão filosófica desse absoluto, em algumas coisas coincide com a revelação das Escrituras, mas em outras não. Então esse absoluto da filosofia não é o Deus das Escrituras, é apenas em parte. Mas, irmãos, vejam que o próprio conceito, a própria concepção da filosofia a respeito desse Deus é uma concepção absolutamente estranha à revelação bíblica, porque o homem não poderia conceber esse nível de revelação. Então eu queria que os irmãos notassem isso em primeiro lugar. O que a Bíblia fala sobre a triunidade de Deus é algo absolutamente inimaginável. O homem não poderia arquitetar esse conceito. Então isso mostra tanta veracidade desse conceito, né, que ele realmente veio do próprio Deus, quanto mostra a beleza das Escrituras. Só Deus podia falar para nós quem Ele é. Se nós fôssemos imaginar uma coisa, nós teríamos imaginado esse absoluto da filosofia, nós teríamos imaginado esses deuses do paganismo, nós teríamos imaginado como a humanidade imaginou desde as histórias mais primitivas, desde a sua história mais primitiva, nós teríamos imaginado um politeísmo, como o homem sempre imaginou. Na verdade, um Deus é coisa demais para um Deus só ter feito e ter criado. Nós temos, na verdade, um conjunto de deuses que se relacionam entre si. O Deus disso, o Deus daquilo e o Deus daquilo. Toda a humanidade, depois da queda, sempre viveu o politeísmo. Vários deuses. Porque esse era um conceito compatível com a mente humana. Vários deuses, um para cada coisa. Um em cada esfera. Não é? Até mesmo um maior que outro. Uma entre eles, porque senão ia dar muita confusão. Não é? Então, quando você vai na mitologia grega, quando você olha a mitologia egípcia, você vê a mesma coisa. Uma pluralidade de Deus. Porque isso a mente humana é capaz de conceber. Não é? Todas essas mitologias, a babilônica, a egípcia, a grega, você vai ver a mesma coisa. Deuses e deuses. A história dos hebreus diz que Abraão, por exemplo, que morava na Mesopotâmia, né? Uma região absolutamente rica em cultura humana da sua época. A história diz que a família de Abraão, de onde Deus então o chamou, revelando que ele era o Senhor, o único Deus, né? Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, que era uma região na qual eram cultuados 2.000 tipos diferentes de Deus. 2.000. Deuses para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é momento. Né? Então, essa é a ideia humana a respeito de Deus. Um politeísmo, uma pluralidade de Deus. A Bíblia revela uma pluralidade de pessoas dentro de um único Deus. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, uma revelação realmente assombrosa, inimaginável. E a Bíblia coloca isso com palavras e expressões absolutamente maravilhosas, que nós precisamos conhecer. Porque, como nós falamos, se nós não partirmos desse primeiro círculo, a teologia, a visão de Deus, do ser de Deus, da existência de Deus, do Deus triuno, nós iremos errar em todas as outras esferas que são derivadas dessa. Nós iremos errar na visão de Cristo, afinal de contas, quem é Cristo? Cristo é um segundo Deus, Cristo é uma parte de Deus, Cristo é um ser criado por Deus, como dizem os testemunhos de Jeová. Né? Cristo foi o primeiro ser que Deus criou. Essa é a heresia dos testemunhos de Jeová. É contrária à revelação das Escrituras, e é por isso que eles não têm a salvação. Porque eles não creem que Cristo é Deus. Então eles não creem na redenção.
Então, todas essas ideias de Deus nós poderemos ter em nossa mente, se nós não partirmos então da revelação das Escrituras a respeito do Deus triuno. Nós precisamos dessa visão, para dela derivarmos todas as outras. Para que nós possamos ver com clareza uma outra questão muito séria, quando chegarmos lá eu vou abordar com detalhes, mas já queria colocar para os irmãos. Nós cristãos não cremos em politeísmo de jeito nenhum. Nós cristãos não cremos que Jesus é o primeiro ser criado, porque a Bíblia diz que ele é Deus. Não é? O Deus é encarnado, ele não é um ser criado. Mas nós erramos. Frequentemente, nós tendemos a pensar, por causa da nossa falta de visão do Deus triuno, como reza na Bíblia, nós tendemos a pensar que Jesus, de alguma maneira, ele era uma terceira pessoa envolvida no drama da redenção. Isso é muito comum entre os cristãos. Ver Jesus como uma terceira parte no plano da redenção. Nós não vemos que ali no plano da redenção, Deus estava tratando com o homem na pessoa do próprio Deus. Porque, irmão, pensa comigo. O cristianismo seria uma religião imoral. Se é que nós podemos usar esse nome religião. Acho que sim. Acho que o cristianismo seria uma religião imoral. Se nós tivéssemos o segundo conceito, o seguinte conceito. Deus é um Deus santo. O homem pecou voluntariamente, se distanciou dele pelo seu próprio pecado. Deus, para resolver esse problema, o Deus santo, para ter comunhão com os pecadores, ele enviou o seu filho, que não tem nada a ver com essa história, que é então uma terceira parte, inocente, sem pecado. Ele deu o seu filho para morrer por esses pecadores. Essa seria uma religião imoral. Essa não é a revelação bíblica, mas é o que nós cremos na maioria das vezes, não é? Quando a Bíblia diz, Deus enviou o seu Filho, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho não é uma terceira parte, o seu Filho é Ele mesmo. O seu Filho é Deus. E é isso então que torna o drama da redenção um drama entre duas partes, e não entre três partes. Não é Deus, o homem e Jesus no meio. Um Deus irado de um lado, o homem pecador do outro lado, e Jesus inocente no meio, compactuando então essas duas partes entre si. Não. É Deus o Pai de um lado, Deus o Filho de outro, e o homem do outro lado. Sendo que Deus o Pai e Deus o Filho são um único Deus, o mesmo Deus. Então é claro que está absolutamente correto dizer que esse Deus que quis reconciliar o homem consigo mesmo, ele não enviou um terceiro para morrer e realizar essa redenção. Ele fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é isso que o Evangelho revela. Porque se a questão envolvida fosse entre Deus, não é? Imagina na história humana, entre o pai e os filhos que devem ser então adotados, que estão fora da família. E aquele pai de família, ele quer trazer filhos que vão ser adotados para aquela família. Agora, para ele fazer isso, então ele teria que, de alguma maneira, excluir um filho da família. Então ele vai pensar, bom, eu acho que eu vou escolher aqui um deles, acho que o mais velho. O mais velho está mais preparado para isso, para suportar essa dor, essa aflição. Excluindo o filho mais velho, eu vou conseguir adotar todos os outros que eu quero adotar. E nós pensamos que na cruz foi isso que aconteceu. Não é? Uma terceira parte veio executar o drama da redenção. Mas não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela que Deus, Ele mesmo, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A Bíblia nunca diz, porque isso não é verdade, né? Nem poderia dizer, que Jesus é uma terceira parte. Não, esse ato seria um ato imoral. Deus, para resolver o problema do pecador, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele mesmo, Deus mesmo, Ele não enviou um terceiro. Ele mesmo, Deus, a primeira parte envolvida, Ele se fez carne. Só que não foi o Pai que se fez carne, foi o Filho que se fez carne, foi o Verbo que se fez carne. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mas o Verbo e o Pai são um único Deus. O Verbo não é um segundo Deus e nem 33% de Deus, nem um terço de Deus. Não é? Então os irmãos vejam que, na medida que nós formos compartilhar, que existe uma própria dificuldade na nossa mente de compreender a Trindade. Agora, irmãos, nós não fomos chamados para compreender a Trindade, de jeito nenhum. Nós já falamos tantas vezes aqui. Se você pudesse compreender a Trindade, você seria maior do que ela.
Nem eu, nem você compreendem. Nós iremos estudar 5 ou 6 proposições bíblicas a respeito da Trindade. O que a Bíblia revela sobre a Trindade? Isso. Nós vamos estudar 5 ou 6 proposições. Proposições absolutamente escriturísticas, não é? Revelação bíblica. Agora, isso não significa que a nossa mente vai alcançar isso, porque não vai. O próprio conceito já é inatingível para nós. A nossa esfera é pequena demais, humana, é pequena demais para compreender essa esfera da existência de Deus. Por que é importante estudar, então? Porque nós precisamos desses conceitos na nossa mente. Conceitos incompreensíveis, sim, mas conceitos claramente revelados. E, embora incompreensíveis, são conceitos que precisam ser firmados em nossos corações, mesmo que incompreensíveis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que ter firmado no teu coração uma coisa que você não compreende. Você compreende por que Jesus morreu por você? Eu não compreendo. Não tinha motivo nenhum para ele fazer isso. Mas essa verdade está firmada em mim e em você. Você compreende por que você ganhou a vida eterna? Você não compreende. Mas você tem certeza e segurança nisso. Então nós temos que compreender, nós temos que asseverar, afirmar, sem compreender, a revelação bíblica do ser de Deus. Por quê? Porque nós seremos, por um lado, levados então à adoração, a essa imensidade incompreensível do nosso Deus. Isso é um lado. Por outro lado, nós seremos guardados da confusão, da heresia. E essa é uma outra questão muito importante. Quantos e quantos cristãos têm sido envolvidos por doutrinas estranhas? Desde que a igreja foi estabelecida é assim. Na época de João, por exemplo, essa epístola que eu li, 1 João. Observa o capítulo 4 de 1 João. No capítulo 4 de 1 João diz assim que os irmãos não deveriam nem receber nas suas casas para ter comunhão aqueles que não confessavam que Jesus Cristo, esse Deus eterno, que é Jesus, ele veio em carne. João disse que não deviam nem comer com eles, nem recebê-los em casa. Porque todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Não é? Embora para nós, quando nós formos estudar a encarnação, nós vamos ver um outro mistério. Incompreensível para nós. Como que você pode ter numa mesma pessoa 100% Deus, 100% homem. E uma única pessoa. Não é um pouquinho de Deus, um pouquinho de homem. O Senhor Jesus possui uma unidade indivisível. Ele é Deus e ele é homem. Mas ele é uma pessoa. Não tem jeito dele deixar de ser Deus e dizer, agora eu vou agir como homem. Agora eu vou deixar de ser homem, agora eu vou agir como Deus. Impossível. Ele é um homem. Um único homem, uma única pessoa. Mas ele é Deus e ele é homem. Então a encarnação é um outro mistério. Então os irmãos vejam que são muitos o mistério da eleição, o mistério da predestinação, o mistério da soberania de Deus, o mistério da responsabilidade humana, do livre-arbítrio. Né? Irmãos, a revelação das Escrituras está cheia de mistérios. Então nós não fomos chamados para dissecar os mistérios, nós fomos chamados para crer neles. Então a fé, ela não é anti-razão. Tem pessoas que pensam assim. Para você se tornar um cristão, você tem que ser irracional. Sua mente não pode trabalhar. Né? Absolutamente o oposto. Para você ser cristão, sua mente deve trabalhar muito. Você tentar compreender um pouquinho. Por revelação. Né? Porque a fé não é anti-razão. A fé é supra-razão. Ela está além da razão. Ela não é contrária à razão. Então, os irmãos, na medida que nós formos lendo os textos, nós vamos ver quanta beleza, quanta glória existe na revelação bíblica a respeito da Trindade. Realmente é a revelação mais assombrosa a respeito de Deus, do tamanho desse Deus, da beleza desse Deus. Por que nós lemos 1 João 4,8 para nós iniciarmos? Eu queria sugerir para os irmãos o seguinte, baseado nesse texto. Eu já disse para os irmãos que o apóstolo João, nós podemos dizer que ele enuncia 3 conceitos a respeito de Deus de uma forma bem assim, absoluta e definida. Em João 4,24, ele diz assim, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Em 1 João, na epístola agora, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, Deus é luz. Deus é luz. Isso fala então da sua perfeição moral,
Isso fala do seu pleno conhecimento, dos seus atributos intelectuais, né? Plena sabedoria, pleno conhecimento. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Não há nada oculto aos seus olhos, né? Agora, irmãos, Deus podia ser tanto Espírito quanto luz, mas a Bíblia não ter trazido para nós essa terceira revelação. Deus é amor. Essa terceira revelação, ela de alguma forma, ela lança uma glória sobre as outras duas, ela coroa as outras duas. Essa terceira revelação, Deus é amor. Sabe por quê? Porque amor é uma realidade que não pode existir isoladamente. O amor implica num conceito associativo. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus é amor, esse versículo deixa implícita a Trindade. Porque se Deus for uma única pessoa, Deus é amor, né? Como que esse amor nele mesmo, antes dele ter criado qualquer coisa, quando Deus estava lá na sua solidão eterna, né? Deus é o único ser incriado, não criado, né? Antes dele criar qualquer coisa, quando só havia Deus, o Deus perfeito, o que é amor na pessoa desse Deus? Se ele então não subsistisse como ele subsiste em três pessoas. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Pai flui para o Filho e o Filho flui para o Pai. Essa é a revelação bíblica da Trindade. Numa terceira pessoa, no Espírito. O Pai flui para o Filho flui para o Pai, na pessoa do Espírito Santo. Então esse relacionamento é chamado de interhabitação ou interpenetração. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, na pessoa do Espírito. Então esse é o modo de vida, se é que a gente pode usar essa expressão também, apenas para a gente entender. Esse é o modo de vida da Trindade. Esse é esse Deus eterno. Então quando nós pensamos no nosso Deus eterno, quando nós passamos por essa primeira série de mensagens, esse Deus infinito, soberano, imenso, todos aqueles atributos que nós vimos, nós devemos agora pensar nesse mesmo Deus que nós já estivemos partilhando aqui, como então subsistindo em três pessoas. Esse ser absoluto subsistindo em três pessoas, amando uma a outra. Podemos dizer vivendo uma para a outra, existindo uma em função da outra, fluindo uma para a outra, se alegrando uma na outra. Os irmãos vão ver que o Senhor Jesus fala sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui. É maravilhoso. Quando você lê João 15, quando você lê João 17, aquela sacerdotal, ele ora para que então, na pessoa do Espírito, ele mesmo, Cristo, ele possa habitar na vida daqueles que são seus, para que eles sejam um, assim como ele é um com o Pai. Para que eles tenham nele, Cristo, neles, discípulos, assim como o gozo do Pai está em Cristo. Então os irmãos veem que o Pai e o Filho sempre foram um para o outro objeto de gozo e de prazer e de alegria. Por isso que o Deus triuno é amor nele mesmo. O Pai ama o Filho, o Pai flui para o Filho flui para o Pai. Então a Trindade é um relacionamento eterno de alegria, de gozo, de paz, de luz, de beleza, de glória, de bondade, de satisfação, de plenitude. Esse é o Deus triuno. Uma plenitude que não necessitava de nada, porque senão não seria plenitude. Uma plenitude completa, perfeita. Esse é o nosso Deus. Irmãos, quão importante é conceber esse conceito. Eu sei que ele é assombroso, ele é até mesmo inalcançável pela razão, mas todos nós que somos habitados pelo Espírito Santo, compreendemos algo por revelação. Mesmo que não possamos dissecar intelectualmente, mas temos uma compreensão, que é uma compreensão revelada, é uma compreensão espiritual, muito acima da intelectual, né? E essa compreensão, então, é a verdadeira compreensão da fé, porque a fé trata com coisas espirituais. É por isso que 1 Coríntios 2 diz assim, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é? Mas a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que nós conheçamos aquilo que nos foi dado gratuitamente. Ela não diz assim, para que você entenda, diz assim, para que você conheça. As duas coisas são diferentes. Nós podemos conhecer sem entender, né? Porque conhecer envolve a ideia, então, de experimentar, de gozar, de participar. O termo conhecer na língua grega sempre implica nisso, conhecer. Nunca implica num sentimento intelectual. Eu conheço.
esse fato ou aquele fato. Conhecer, no termo grego, implica em experimentar, em fazer parte, em se associar àquilo, conhecer. Foi o que o Senhor Jesus disse em João 17, quando ele orou, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ele não está dizendo assim, que o homem entenda quem o Senhor é, porque isso não é possível a homem nenhum, não é? Então o Senhor Jesus não orou assim. A vida eterna é essa, que te entendam a ti, Deus verdadeiro. Não. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Os irmãos vejam que essa diferença é importante, não é? Conheçam a ti, está acima do entendimento. Tem a ver com o espírito, né? São as coisas espirituais, que são testificadas em nosso ser pelo próprio Deus, o Espírito Santo, não é? Que é esse testificador, esse ministrador aos nossos corações. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica sobre os mistérios de Deus, mesmo que nós não entendamos. Né? Nós não entendemos, mas nós conhecemos. Participamos, gozamos, experimentamos, nos alegramos, adoramos, temos segurança. Né? Então, eu acho que é importante primeiro a gente diferenciar essas duas coisas. Nós não fomos chamados para entender a Trindade. Por favor, não fique exercitando a sua mente, porque nós nunca entenderemos. Nós fomos chamados para conhecer a Trindade. Conhecer a Trindade. Conhecer a beleza do Deus triuno. Conhecer a beleza do relacionamento que sempre houve dentro, na pessoa do Deus triuno. Relacionamento para o qual nós tivemos o privilégio de ser chamados. Eu e você. É assim que Jesus ora em João 17. Eles não são do mundo como não sou. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Irmãos, tudo ganha um valor muito maior quando nós partimos do conceito da Trindade. Se Deus, pela sua graça, abrir os olhos do teu espírito, só Ele pode fazer isso. Muito acima da tua capacidade intelectual. Tua capacidade intelectual não tem nada a ver. Se Deus, pela sua graça, se você pedir isso a Ele, como Paulo ora lá em Efésios, Senhor, concede-me espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti. Se você pedir isso a Ele, e se Ele, pela sua graça, te conceder isso, você vai ver que toda a Bíblia vai ficar diferente para você. João 17 nunca mais será o mesmo para você. Quando você lê João 17, à luz da visão do Deus triuno. Você vai ver o que Jesus pede ao Pai e o que Jesus pede com relação a nós, como Ele intercede por nós. Você vai ver o que Ele está querendo dizer. Quando Ele ora, então, intercedendo por nós ali em João 17, naquela oração sacerdotal, pedindo que nós conheçamos, que nós possamos participar desse eterno e maravilhoso mistério de amor, de alegria, de festa, de gozo, de segurança, que é o relacionamento de Deus, o Pai, com Deus, o Filho. O Deus eterno. Para que eles tenham o meu gozo neles e o gozo deles seja completo. Para que eles vejam a minha glória. Então, irmãos, todos os textos, eles ganham um novo vigor, uma nova cor, uma nova beleza. Quando nós vemos o relacionamento glorioso do Deus triuno nele mesmo. Pai, o Filho e o Espírito. Então, esse texto de 1 João 4,8, ele deixa a ideia da Trindade implícita. Deus é amor. Abra, por favor, em João, por exemplo. Lê só um versículo aqui para os irmãos terem uma... Evangelho de João. Deixa eu localizar o versículo aqui. Capítulo 5. Olha alguns versículos do capítulo 5 do Evangelho de João. Vamos ler a partir do versículo 19. Presta bem atenção. Dentro já esses primeiros conceitos, essas primeiras ideias que nós já colocamos aqui até agora. João capítulo 5. Olha como vai soar totalmente diferente para você. João 5,19. Então lhes falou Jesus. Agora você sabe quem é esse Jesus. Né? Em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho
As duas pessoas eternas, né? O Pai e o Filho. E lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrarás. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho ressuscita aqueles a quem quer. Meus irmãos, ressuscitar já é uma obra exclusiva de Deus, ninguém pode fazer isso. Agora, ressuscitar a quem quer, agir pela sua própria vontade, não é? Concedendo a vida, isso é um atributo de Deus. Ninguém pode fazer isso. Então, olha o que Jesus está asseverando para ele mesmo como homem. Olha quem que ele está falando que é. Não um simples homem, mas aquele que ressuscita a quem quer, sendo filho, porque é Deus. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Julgar, meus irmãos, é um atributo do Criador. Só o Criador pode julgar as criaturas. E aí ele está dizendo que o Pai, né, essa pessoa divina, o Pai, confiou todo o julgamento à pessoa divina do Filho. Porque o Filho é Deus, ele não é menor que Deus. Ao Filho confiou todo o julgamento. Por que o Filho é que vai julgar? Na verdade, eu não queria comentar esse texto, senão nós vamos ficar aqui hoje, o tempo todo. Mas eu vou lançar algumas ideias para você. O Filho vai julgar. Primeiro, porque o Filho é Deus. E segundo, porque o relacionamento de toda a criatura com o Filho é que vai determinar o seu destino. Aquele que crê no Filho já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Não é o que ele fala? Então, o nosso relacionamento com o Filho é que vai determinar o nosso destino eterno. Por isso que ao Filho está confiado todo o julgamento. Não é o nosso relacionamento com o Espírito, nem o nosso relacionamento com o Pai, é o nosso relacionamento com o Filho. Porque foi o Filho quem realizou a redenção. Não foi nem o Pai, nem o Espírito. Mas o Filho é Deus, 100% Deus. Assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então nós precisamos de todos esses conceitos juntos. Não é? Que nós não podemos entender, mas podemos conhecer. Né? E adorar a Deus por isso. E precisamos conhecer. Ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Eles são um. Né? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quantos na época de João estavam dizendo que honravam o Pai? Não, nós honramos o Pai é Deus. Né? Agora esse Jesus... Esse Deus que nós honramos, ele nunca poderia ter se feito carne, porque a matéria é má. Então Deus não poderia ter se encarnado na matéria. Né? Era a ideia dos gnósticos. João diz assim, aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem que é o Filho então? O Filho é Deus enviado. O Filho é Deus enviado. Ele não é ninguém diferente, não é nenhum terceiro. Ele é Deus mesmo. Então, quando a Bíblia diz Deus enviou o seu Filho por amor ao mundo, ele não está mandando um terceiro. Vai lá, meu filho, resolve o problema, vou ficar aqui olhando. Vamos ver se você vai ser bem sucedido. Não é? Que ideia nós temos da redenção às vezes, não é verdade? Isso nos deixa com uma religião quase mesmo. Não é? O que o Filho tinha a ver com isso? Se o Pai quer resolver o problema, então vem ele resolver. Não é verdade? Mas porque o Pai e o Filho são um, há um único Deus. Deus se fez carne no Filho, mas o Pai nos fez carne. Deus se fez carne, mas o Pai não se fez carne. Foi o Filho quem se fez carne. Né? Então, na medida que nós formos estudando, isso vai ficando claro para nós. Não foi o Espírito Santo que se fez carne. Está errado dizer isso. Não é? O Espírito Santo não se encarnou. Foi o Filho quem se encarnou. Então, nós precisamos... Meu encargo de hoje é lançar esses primeiros conceitos para os irmãos, para que os irmãos possam ir pensando a respeito disso. Né? Eu acho que já é muita coisa. Porque a nossa ideia é complicada a respeito do Deus triuno. Ou nós separamos as três pessoas e dividimos, o Pai ficou no céu, o Filho veio na terra, e depois que o Filho morreu, ele voltou para o céu, e lá do céu ele mandou o Espírito. Então são três, na verdade. É um triteísmo. Não é? O Pai mandou o Filho morreu, o Filho subiu para o céu, e o Filho mandou o Espírito. Três deuses. O Pai, o Filho e o Espírito. Não é? Então nós precisamos, irmãos, colocar o nosso coração, orando a Deus por sabedoria e meditar no conceito da Trindade. Não para entender, mas para conhecer. Não é? Que o Verbo se fez carne, que o Filho é Deus, que quando ele se encarnou, 100% de Deus estava ali. Mas que ali estava o Filho, não o Pai. Não é?
Mas esse Pai que subsiste eternamente no Deus triuno, embora o Pai não tivesse se encarnado, Deus estava 100% no Filho. Porque nós temos então duas pessoas, Pai e Filho, mais um Deus. Então a pessoa não foi dividida no meio. Metade ficou no céu, metade veio para a terra. Né? Por isso o conceito não é entendido, porque ele é glorioso demais, ele é alto demais. Né? Mas ele tem que ser conhecido, como ele é, mesmo que nós não possamos entender. Né? Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí. Então, nosso relacionamento com Jesus determina. Quem crê nele passou da morte para a vida. Quem não crê nele como Deus encarnado, não passou da morte para a vida. É por isso que a religião dos testemunhos de Jeová é heresia. Ninguém pode ser salvo daquela maneira, porque Jesus não é um ser criado por Deus. Jesus é Deus. E nós só podemos ser salvos se nós crermos que Ele é Deus. E que foi Deus quem desceu a cruz. E que foi Deus quem resolveu o problema entre Deus e o homem, e não uma terceira parte. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E ouve a minha palavra, né? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai não foi criado por ninguém, Ele é o Criador. E o Filho? O Filho foi criado pelo Pai? Não. O Filho é incriado assim como o Pai. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Não é? Aqui tem um conceito de geração eterna. Quando chegarmos lá, nós vamos compartilhar. Não vamos jogar tudo no mesmo dia, não, porque os irmãos vão perder o sono hoje. Né? Vamos devagarzinho para a gente poder ir assimilando. Versículo 27 agora. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e irão. Olha o que ele arroga para si mesmo como Deus. Né? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele está confessando ali então como homem, Deus encarnado. Ele está dizendo que ele agia por ele mesmo. Né? Na forma por que ouço, julgo. A relação dele era absolutamente estreita com o Pai. Né? Ele ouvia o Pai em todo o tempo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E ele continua, até o final do capítulo. Esse capítulo é todo glorioso, mostrando então a glória do Filho, a divindade do Filho, a eternidade do Filho, a unidade do Filho com o Pai. Quem é Jesus? Né? O Filho. Agora, eu queria ler alguns textos com os irmãos. A gente tem um resto de tempo só. Na verdade, não vamos nem começar hoje nessas proposições sobre a Trindade, que não vai dar tempo. Eu queria só ler alguns versículos do Velho e do Novo Testamento, que mostram a revelação bíblica da Trindade implícita por toda a Bíblia. Como nós já falamos, uma declaração absolutamente explícita não há na Bíblia. Mas há uma revelação da Trindade por toda a Bíblia, de capa a capa. Então vou citar alguns exemplos para os irmãos. Primeiro no Velho Testamento. Abram, por favor, em Gênesis 1, 26. Gênesis 1. Os irmãos vejam então que essa é a primeira menção, né? Primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Você já vai ter uma menção da Trindade. Gênesis 1, 26. Também disse Deus. O que está escrito aí agora? Façamos. É exatamente essa palavra no original, no hebraico. Ela é plural e não singular. Por que o Espírito Santo, então, inspirando Moisés, ele utilizou essa palavra no plural para se referir a Deus? Não é farei o homem à minha imagem, Deus falando. É façamos o homem à nossa imagem. Porque Deus é uma pluralidade de pessoas. Façamos o homem. Né? É a primeira menção bíblica da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Nós podemos dizer que esse foi aquele conselho
né, eterno da Trindade nela mesma, foi determinado então pelo Deus triuno que o homem ia ser criado. Deus tomou conselho com ele mesmo. Ele não pode tomar conselho com ninguém mais. Não tem ninguém maior do que ele. Não é? Então quando ele falou assim, façamos o homem, aquele é um acordo do Deus triuno. Façamos o homem. Quando nós olhamos para a redenção, irmãos, nós devemos ver a beleza da cruz, como eu já falei aqui, a beleza da redenção com o mesmo vigor, com a mesma glória. Quando nós olhamos para a cruz, você também deve ouvir essa voz. Façamos a redenção. Aqui em Gênesis o Senhor diz, façamos o homem, a nossa. E o homem caiu e pecou, em Gênesis 3. Quando ele redimiu lá na cruz, ele não mandou um terceiro resolver o problema. Vai lá, meu filho, resolve o problema do homem. E redime o homem para mim. O Deus triuno falou com ele mesmo. Façamos a redenção. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Irmãos, vem a beleza, a segurança disso. Por que aquele sacrifício é perfeito? Porque aquele que foi insultado e afrontado, ele mesmo desceu para resolver o problema. Ele não mandou um terceiro. Isso mostra seu pleno coração de graça, misericórdia, perdão e amor. Ele mesmo resolveu a questão. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, os irmãos, vejam que a visão da Trindade não é uma coisa à toa, não é uma coisa pequena. Ela lança luz, glória e beleza sobre todo o drama da redenção, sobre a realidade da igreja, sobre a realidade da nossa vida futura, sobre todas as doutrinas que decorrem dessa, porque todas decorrem. Lança luz e glória sobre tudo mais. Agora em Gênesis 3, esse capítulo da queda, Gênesis 3, 22. De novo a palavra no plural, olha aí. Eis que disse Senhor Deus, não os senhores, porque há um único Deus. Está certo isso? Então quem disse foi o Senhor Deus, singular. Presta atenção. Agora o que disse o Senhor no singular? Eis que o homem se tornou como um de nós. O Senhor no singular está falando no plural. Não é? Disse o Senhor, o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Deus triuno está se referindo a Ele mesmo, né? No plural. Então, uma afirmação da pluralidade, né, de pessoas no ser de Deus. Capítulo 11 agora de Gênesis, versículo 7. A Torre de Babel. A confusão na Torre de Babel. Capítulo 11, versículo 7. Olha o que diz aí. Vinde. Quem está falando isso aqui? Deus, não é? Agora, como é que Deus olha para ele e fala vinde? Você fala isso para você mesmo? Quando você vai tentar resolver um problema, você olha para você e fala assim, vinde, deixa eu ir lá. Mas vinde como? Não é? Você fala assim, eu vou lá. Não é? Então, para quem que ele está falando vinde? Para ele mesmo. Porque Deus é tripessoal. Um único Deus, 3 pessoas. Né? Então, esses textos normalmente passam assim, despercebidos, né? Vinde, desçamos, tudo no plural, e confundamos ali a linguagem do homem, para que um não entenda a linguagem do outro. Por que vinde, desçamos, confundamos? Porque toda a ação de Deus, presta atenção aqui, uma outra ideia que nós vamos colocar para os irmãos e nas outras reuniões a gente vai desenvolver. Todas as ações externas, presta bem atenção, todas as ações externas ao ser de Deus são operadas pelas 3 pessoas, as 3, sempre e indivisivelmente. Porque Deus não pode ser dividido. Não tem jeito do filho fazer uma coisa, mas o pai não fez. Não tem jeito do espírito fazer uma coisa, mas o filho não fez. Deus faz na sua totalidade, em cada uma das pessoas. Quando o Espírito Santo faz algo, é Deus fazendo algo. Atos capítulo 5, aquele primeiro pecado na história da igreja primitiva, Ananias e Safira. Quando eles vendem aquele campo, reservam uma parte do valor, ofertam a outra parte, mentem a Pedro que tinha ofertado toda a parte. Pedro diz assim, vocês não estão mentindo aos homens, mas estão mentindo a Deus, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. E quando o Espírito Santo age, 100% de Deus está agindo. Quando o Filho age, 100% de Deus está agindo. Quando o Filho morre na cruz,
100% de Deus está participando. Não é um terço de Deus. É 100% de Deus. Quando o Pai age, 100% de Deus está agindo. Por isso que ele diz, vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem. Porque o Pai, o Filho e o Espírito agem em todas as obras exteriores ao ser de Deus. Agora, depois, quando nós estudarmos isso, nós vamos ver que existe uma obra operada dentro do ser de Deus, que não tem nada a ver com a criatura, no qual uma pessoa é independente da outra. O Filho gerou o Pai, não foi o Pai que gerou o Filho. O Filho é gerado, o Pai é o gerador. Então, na teologia, no latim, se chama de opera ad intra, obras que são realizadas dentro do ser de Deus, que não tem nada a ver com as suas criaturas. Mas todas as obras extras, essa ópera extra, que são realizadas para fora do ser de Deus, é Deus agindo, então o Deus triuno age, sempre. Não tem jeito do Pai agir, o Filho não agir, o Espírito agir, o Pai não agir, independentemente. Isso nunca pode acontecer. Porque há uma única essência e um único Deus. O fato de Deus ser tripessoal não divide Deus em três. Quando o Filho morreu na cruz, um terço de Deus estava ali, outro terço de Deus estava no céu, e outro terço de Deus estava não sei aonde mais. Não é? Não. 100% de Deus estava ali. Porque Deus é indivisível. Depois a gente vai trabalhar mais esses conceitos. Abra agora em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, o último texto que a gente vai ler do Velho Testamento. Essa visão de Isaías, você se lembra, né? Aquela visão que ele teve do Senhor no seu trono. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Aquela visão de Isaías, capítulo 6. Quando ele viu a glória de Deus, o seu pecado, né? Então, no capítulo 6, versículo 8, olha o que ele diz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. O Senhor, o único Deus, né? Esse Senhor dizia, a quem enviarei? Fala, agora ele está falando no singular, né? A quem eu enviarei? Uma pessoa só falando. Agora a sequência da frase diz assim, e quem há de ir por nós? Plural. Né? Então, o Senhor, ele é um único Deus, eu, que subsiste em três pessoas, nós. Né? Quem há de ir por nós? Agora, alguns versículos do Novo Testamento. Vamos ler rapidamente. João capítulo 10, versículo 30. Todos esses textos também vão deixar implícita, e alguns até explícita, né? A ideia da pluralidade de pessoas no ser de Deus. A maioria deles falam de duas pessoas, o Pai e o Filho. Outros o Filho e o Espírito, o Pai e o Espírito, né? João capítulo 10, versículo 30. Olha o que o Senhor Jesus diz aí. Eu, o Senhor, né? O Filho, Deus encarnado, eu e o Pai, duas pessoas, eu e o Pai. Irmãos, nós nunca podemos usar essa designação se não forem dois. Não é? Está errado falar isso. Eu e o Pai, dois, senão ele não usaria essa designação. Mas ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então esse é exatamente o conteúdo do mistério. Nós dois não somos dois, nós somos dois, mas somos um. Não é? É isso que ele está falando. E é isso que Deus é. Não é? Se nós olhássemos para o Deus triuno, nós diríamos assim, nós três somos três, mas nós três somos um. É isso que o nosso Deus é. Eu e o Pai somos um. João capítulo 14 agora. Se você disser que Deus é três pessoas, você está falando certo. Mas se você disser que Deus é três deuses, você está falando errado. Se você disser que Deus é uma pessoa, você está falando errado. A não ser que você se refira no sentido absoluto do termo, pessoa, não é? No sentido de ser. Mas esse ser é tripessoal, não é? É uma pessoa triuna. João capítulo 14. Vamos ver alguns textos aqui. Por exemplo, versículo 7. João 14, 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai.
Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha como esses textos ganham, irmãos, um novo sentido, não é verdade? O que você acha? Ganha uma nova glória. E na medida que nós formos estudando, irmãos, vamos ver que vai se realçando mais ainda. O Filho revela plenamente o que o Pai é, porque Ele não é um Deus menor. A encarnação do nosso Senhor não tornou o Senhor Jesus aquele que nasceu na manjedoura, o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Isso não fez dele um deusinho menor. Muito pelo contrário. Aquele que nasceu na manjedoura, o filho do carpinteiro, é Deus, o Deus eterno. Então o filho do carpinteiro olhou para um discípulo, Filipe, e disse assim: Filipe, eu sou Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Você não tem ninguém mais para ver. Você não vai ver Pai nenhum. Você vai olhar para mim para você ver o Pai. Eu sou a plena expressão do que o Pai é. Eu e o Pai somos um. Então você vai olhar em mim para ver o Pai. Né? Então os irmãos vejam a grandiosidade disso, a beleza disso. Olha o versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe achou, assim como nós, que tinha alguém maior. Não é? Será que esse carpinteiro, né, é tudo que ele fala que é? Eu estou vendo que ele é glorioso, né? Mas será que não tem nada mais glorioso do que ele? Será que esse Deus que eu estou imaginando aqui não é mais glorioso do que ele? Então ele disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai? Meus irmãos, ele estava ali encarnado na terra, de frente para Filipe, conversando com ele como homem. E ele usou uma palavra no presente. Ele falou assim: Filipe, eu estou... Vamos colocar a frase de outra maneira. Filipe, eu estou aqui como homem falando com você e eu estou no Pai. Então, os irmãos, vejam quem é esse homem, quem é essa pessoa? Divina e humana. Né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Eu estou no Pai. Ele não disse eu estarei no Pai depois que eu morrer. Eu estarei no Pai num outro momento. Eu estou no Pai. Ele usou a frase no presente. Ele nunca deixou de estar no Pai. Né? E o Pai em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. O Pai que permanece. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha agora o versículo 16. Aqui é o Pai, o Filho, o tempo todo, né? Agora olha o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando ele coloca outro, Consolador, com letra maiúscula, Consolador, ele está dizendo assim: idôneo e compatível comigo mesmo. Então o Senhor Jesus aqui está asseverando uma outra pessoa divina, chamada então aqui Consolador, que é o Espírito Santo. Outra pessoa divina. Outro Consolador. Ele está dizendo igual a mim, parelho comigo. Também não é uma terceira parte. Também não é um outro indivíduo. Não é? Um outro Consolador que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Esse dia aqui está se referindo ao Pentecostes, a descida do Espírito. Conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Versículo 20. O Senhor está dizendo que esse mistério maravilhoso, o homem viria a participar do ser de Deus, não da divindade, não da trindade. Presta atenção, cuidado. O homem não participa da trindade, nunca participará. O homem participa da vida de comunhão com Deus triuno, mas não da divindade de Deus. O Deus triuno é impenetrável. O homem não participa da trindade, nunca. A criatura não pode participar do Criador, nunca. O Criador é o Criador, a criatura é a criatura. Nós temos o privilégio de ser chamados à comunhão orgânica. É onde a Bíblia usa de figura de cabeça e de corpo. Até a figura nos deixa claro isso. Não é? O corpo não está dentro da cabeça. A cabeça é cabeça, o corpo é corpo. Não é? Nós não entramos dentro do Senhor Jesus, nós não fazemos parte da trindade de jeito nenhum.
Nós estamos num relacionamento vital, indissolúvel, eterno com o Deus triuno. Mas Ele ainda é Ele, nós não somos nós. A Trindade continua impenetrável. Isso é importante. Muito importante nós vermos. Não é? Mas nós estamos num relacionamento então com Deus, que nunca pode ser mudado, nunca pode ser mexido, nunca pode ser rompido, não é? Mas nós ainda seremos seres criados e redimidos, que adoram esse glorioso Deus, não é? Num relacionamento então indissolúvel com Ele, eterno. O Senhor está falando que isso eles iriam conhecer quando o Espírito fosse derramado, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu, Jesus, né, estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Só que Ele, Jesus, está no Pai de uma forma diferente de nós. Ele está no Pai sendo Deus com Deus. Jesus está no Pai sendo Deus com Deus, porque Ele é Deus. Agora nós estamos nele como seres redimidos, então em Deus, em comunhão com Deus. Não na mesma esfera que Jesus, porque nós nunca seremos Deus, e Ele é Deus. Né? Então essa realidade de identidade com Deus é uma para Jesus e é outra para nós. A dele é plena e absoluta, porque Ele é Deus. A nossa é plena e absoluta para nós. Não é? No que concerne a nossa experiência, ao nosso gozo, é completo. Mas nós não penetramos na Trindade. Isso não. Versículo 21. Aliás, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo é o Consolador, é Deus, né, que veio habitar em nós para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Ele nos disse. Né? É o que Ele está dizendo aqui. Então o Espírito Santo também não é um terço de Deus. Nós podemos dizer, e isso está 100% certo, que o Espírito Santo é Deus, o Deus eterno habitando em nós. Assim como nós podemos dizer que quando o Senhor Jesus se encarnou, era o Deus eterno encarnado em Jesus. Por isso que o seu nome era Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Por isso que quando ele nasceu naquela manjedoura, irmãos, quando nós formos compartilhar um pouco sobre o Verbo, me deixa tão maravilhado, de certa forma tão emocionado. Quando você olha aquela manjedoura e a pessoa que estava ali, o que Deus preparou para que acontecesse naquela pessoa, para que ficasse claro para nós quem ele é. Aquele menino pobre, aquele menino que não encontrou lugar na hospedaria, em nenhuma hospedaria para ele, não é? Aquela criança, filha de pais pobres, bastante pobres, que foi deitada ali na manjedoura, no coxo, onde se coloca comida para o gado. Ela recebeu visita de reis e foi presenteada com presente de rei. Ouro, incenso e mirra. Isso se dá para rei. Isso não se dá para bebê pobre, do José Carpinteiro com a Maria. Isso se dá para rei. Porque quem estava na manjedoura era o rei. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João diz assim, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça porque ele não nasceu no palácio. Cheio de graça porque ele nasceu no coxo. Cheio de graça e de verdade. Não é? Então, irmãos, a revelação bíblica da Trindade, quando nós começamos a ver na pessoa de Jesus, o fato de que esse Deus eterno, não é? Na pessoa do Filho, ele se fez carne, lança uma luz absolutamente nova para nós. Tanto no relacionamento de Deus com o homem, ali nos evangelhos, o Senhor Jesus, você vai ver que quem estava ali não era simplesmente um homem curando, ensinando, expulsando demônios, fazendo milagre. Você vai ver de uma forma muito maior. E quando você olha para a cruz, de uma forma maior ainda. Você vai ver que a cruz foi uma coisa realmente tremenda. Porque era um trato ali de Deus com Deus. Deus com Deus na pessoa daquele homem, Jesus. Né? Vamos ler mais 2 versículos só, para a gente terminar. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Grande Deus. O que mais que Ele é? Esse grande Deus. E Salvador Cristo Jesus. Está vendo? Duas pessoas aí, né? O nosso grande Deus é o nosso Salvador. Deus estava em Cristo, não é? Então aí você tem de novo duas pessoas. Olha em 1 João 5,20, último texto de hoje. 1 João 5,20. João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus, presta atenção, Filho de Deus, primeiro, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então quem é esse Filho Jesus Cristo? Lá no começo do versículo diz, é o Filho de Deus, né? É o Filho de Deus, o Filho Jesus Cristo, ponto. Agora olha o que fala na frente. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, não é? Então de novo aí você tem uma menção muito clara de quem é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus é Deus, assim como o Pai é Deus, né? Então, irmãos, são muitos textos que mencionam principalmente, né, duas pessoas da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito, o Pai e o Espírito, e o relacionamento que existe entre elas. Na próxima reunião, nós vamos começar a citar umas proposições bíblicas a respeito da Trindade. O que a Bíblia ensina? O que significa isso? Deus ser um ser, subsistir em três pessoas? O que é essa subsistência? Você vai ver que existem palavras específicas que o grego usa para denotar isso, é muito interessante. Palavras específicas, caráter, hipóstase, e cada uma tem um sentido muito glorioso, que mostram para nós a existência, não é? Triuna desse ser eterno que é Deus. Essa existência gloriosa. E trazem então beleza e glória a toda a obra externa desse Deus, né? Tanto a criação, como principalmente a redenção. Eu creio que para nós, se o Senhor nos der a graça, essa deve ser a nossa oração, né? Durante os dias que estivermos partilhando. Eu creio que quando nós estivermos estudando sobre a encarnação, pela misericórdia do Senhor, nós vamos ter um caminho muito mais aberto, para vermos a cruz e a redenção. Que nós estejamos orando diante de Deus, para que Ele nos dê essa visão, de uma forma realmente que nós nunca tivemos antes. Que esse seja o nosso desejo. Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela tem capacidade por ela mesma de penetrar em nossos corações e de fazer a Tua obra. Tem capacidade de nos dar um conhecimento por revelação a respeito do Teu ser glorioso. Ajuda-nos, Senhor, durante os dias em que passaremos em torno da Tua palavra neste assunto. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de revelação. Precisamos de sabedoria. Precisamos de entendimento. Precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso espírito e revele as Tuas coisas. E revele a Tua palavra. Nos mostre a Tua face com mais clareza. E, Senhor, nos leve a uma atitude de reação, de adoração, de devoção, de entrega, por conhecermos e estarmos crescendo em conhecer a beleza, a glória, a sublimidade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe ser os mesmos diante da Sua palavra, mas opera em nós. Revelação, nós te pedimos. Entregamos a Ti o que foi compartilhado nessa noite, para que o Senhor mesmo possa traduzir para os nossos corações. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.